sermos precipitados, afoitos, para alcançar nossos objetivos, ou querer que as coisas, para fazer as coisas de maneira que elas deem certo, é muito, infelizmente, comum a gente acabar pulando etapas. Bem intencionados, queremos fazer as coisas darem certo, mas é muito comum a gente, nesse ímpeto de fazer as coisas darem certo, da gente ir ao encontro dos nossos objetivos, dos nossos desejos, a gente acaba pulando etapa. E pular etapa é uma coisa muito grave. E quando a gente pula etapas fundamentais, que nós vamos precisar daquelas etapas que nós pulamos para poder realmente ser bem-sucedidos lá na frente, e alvos bons, alvos legítimos, coisas bacanas, que a gente precisa, e seria muito bom se nós conseguíssemos realizar para as nossas vidas pessoais, às vezes os nossos objetivos para com a obra do Senhor, coisas legítimas, mas ir na direção das conquistas, dos objetivos, por mais legítimos que eles sejam, pulando etapas, é algo que pode trazer um grande dano, pode comprometer seriamente os resultados. Por mais bem-intencionados que sejam nossos objetivos, pular etapas pode comprometer grandemente o resultado. Então, a gente precisa ter lá nas bases das nossas convicções, no fundamento, e estamos falando muito sobre fundamento nas cartas de Paulo, não é? Nesses primeiros 3 capítulos, nas bases, nos fundamentos das nossas convicções, nós precisamos demais ter uma mentalidade bíblica. Falamos um pouco sobre isso no EBD, texto de 1 Pedro, se não me engano, capítulo 1, verso 13. Como nós precisamos ter uma mentalidade bíblica, uma mente transformada, para que a gente possa estar, de maneira consistente, sendo capazes de lidar tanto com o sucesso, com a conquista dos objetivos, de uma forma consistente, quanto com o fracasso. Nós precisamos de uma mente bem preparada, fortalecida em seus fundamentos, para que a gente possa realmente sustentar aquilo que conquistamos e resistir bem àquilo que muitas vezes na nossa vida não vamos chegar, pelo menos naquele momento que a gente pensava, nos alvos, nos objetivos que nós trabalhamos. Isso é normal da vida, mas o pular etapas é algo que tem atrapalhado muito a vida de muitos. E com esse capítulo 4 aqui, de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele vai concluir todo esse discipulado, esse processo de correção dos crentes de Coríntio, quanto a essa pegada da imaturidade que eles tinham, aqueles crentes crianças, né, que nós vimos nos versos 1 e 2 do capítulo 3. Também ali no texto, literalmente, ele chama de crentes carnais, que não querem crescer, os imaturos, o grave problema de orgulho daqueles crentes que vinha dividindo a igreja muito dramaticamente. O apóstolo Paulo vem desde o capítulo 1, verso 10, discipulando, corrigindo, encorajando ao arrependimento, à mudança. E aqui, nesse nosso texto, o apóstolo Paulo ele vai definitivamente fechar esse tema da divisão na igreja, dessa crise dos crentes fracos, crentes que não querem crescer, fortalecendo as bases daqueles crentes, restaurando verdades fundamentais da fé na cabeça deles, para que eles possam lidar com assuntos gravíssimos que estavam por vir. Do capítulo 5 em diante, Paulo vai começar a tratar assuntos muito graves no meio da igreja, mas ele não faz isso sem fortalecer as bases. Ele não passa para tratar problemas mais graves, fundamentais também, estavam dando um péssimo testemunho na comunidade ali, em geral, de Corinto. Os crentes não estavam cumprindo o seu papel dignamente porque eles estavam capengando em áreas que não deveriam mais capengar, dos fundamentos da fé. Então, Paulo foi do capítulo 1, verso 10 até agora, no final do capítulo 3, fortalecendo todo esse conjunto de informações fundamentais da fé, para que eles pudessem, então, arrependidos, restaurados, com a mente transformada, pudessem, com as bases fortalecidas, pudessem encarar uma nova fase agora de correção, de disciplina e de
compreensão de coisas espirituais, até que o apóstolo Paulo ele afirma que as coisas espirituais só podem ser compreendidas espiritualmente. Sem a gente fortalecer a base, os fundamentos da nossa fé, nós vamos tentar lidar com as tensões da vida, sempre em exageros, para mais ou para menos. E vamos nos machucar. Nós precisamos desse fortalecimento em nossas convicções fundamentais da fé para poder lidar com tantos problemas que a gente enfrenta aí na vida, e não foi diferente com os crentes de Corinto. Vamos ler, então, o capítulo 4, dos versos 1 a 21. O que nós vamos entender aqui nesse capítulo 4, o objetivo desse capítulo 4, Paulo nos dá motivos aqui para que por ele ter tratado esse problema da forma como tratou da divisão da igreja dos capítulos 1 até agora. Ele vai dar uma série de motivos. Nós vamos conhecer esses motivos, os porquês desses motivos, e no final vamos ver o que isso tem a ver conosco. Mas essa narrativa aqui, esse resumo que o apóstolo Paulo fala, dando umas últimas pegadas nos crentes, tem realmente o propósito do tema da mensagem. Fortalecer aquilo que ele vem falando desde o verso 10 do capítulo 1 até agora. Ele vem fechar qualquer porta que possa ter ficado aberta quanto ao grave problema da divisão entre eles, porque um povo dividido não arruma nada. Crentes que creem em Jesus, mas com pensamentos diferentes, com mentes divididas e divididas por falácias de um, de outro, não por alguma questão propriamente de incompreensão de textos bíblicos, não, é de rejeição dos fundamentos bíblicos. E Paulo diz para ele, vocês creem em Jesus, mas vocês estão simplesmente se afastando do fundamental e estão dando ouvidos para tanta porcariada que a igreja está se dividindo. E os problemas que vocês têm são tão grandes que a mente dividida e não fortalecida nas bases, não vamos ter como tratar os problemas. Vocês precisam crer de onde vem a solução dos problemas e aonde precisa estar a confiança de vocês para que eu possa tratar outras coisas muito sérias que estão acontecendo dentro da igreja agora. Se nós olharmos para nossas realidades hoje, e ao final vou falar mais disso, basicamente é por aí que a gente tropeça. A falta de cuidado, a gente quer resolver os problemas grandes sem a base correta, sem um fundamento correto, sem a estrutura bíblica, sem a mente guardada por verdades bíblicas. Aí eu acabo, como crente, tratando as minhas causas com a mente de uma pessoa do mundo, com uma mente de um homem sem Deus, com as razões e os motivos de um mundo que jaz no maligno. Porque as minhas bases estão fracas, meus fundamentos estão falhos. Paulo não faz isso. Paulo não parte para um momento de tratar áreas muito difíceis sem antes passar um bom tempo resgatando valores fundamentais da fé na vida daqueles homens e mulheres ali em Corinto. Então, nos versos 1 a 2, eu vou fazendo um breve histórico para, no final, a gente poder fazer uma aplicação geral do que Paulo está dizendo aqui. Mas nos versos 1 e 2 desse nosso trecho aqui do 1 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo ele fala de si mesmo e fala dos outros apóstolos. Aqui ele está falando de Pedro, está falando também do trabalho de Apolo, que não era um apóstolo, mas era um homem fiel e piedoso que servia na igreja ali em Corinto. Mas Paulo está falando dessas pessoas que estão trabalhando, ou dos apóstolos e de Apolo, que trabalharam seriamente na pregação do Evangelho, dizendo o que identifica alguém que fala dos fundamentos da fé, da mensagem apostólica, da mensagem do Novo Testamento, que aponta, que apresenta um evangelho que aponta para o pecado e aponta para a solução do pecado, que é o que Deus providenciou, mandando Jesus morrer na cruz por pecadores. Este é o evangelho, este é que é o fundamento que não se pode perder de vista. Paulo fala o que identifica esses homens. Bem diferente do que aqueles que vimos no capítulo 3, semana passada,
que eram pessoas que falavam bonito, com mensagens interessantes, verdades próprias, não a do Evangelho, que tinham uma palavra influente, que atraía, mas que não era a mensagem do Evangelho. Diferente muito desses, o que identifica aqueles que falam verdades do Evangelho são que aqueles homens esses homens fiéis às Escrituras eram servos, servos de Deus, servos fiéis ao Senhor. Eles não tinham título nenhum outro a não ser o de servos. Eles não precisavam de nenhuma outra qualificação a não ser de servo fiel. E é assim que Paulo identifica aqueles que pregam aquilo que é necessário e fundamental para a vida daqueles crentes. Aqueles homens que o Senhor escolheu, designou para este trabalho, como o apóstolo Paulo falou nos versículos, capítulos anteriores, e aqui ele repete no verso 2, são encarregados, no verso 1 ainda, eles são encarregados dos mistérios de Deus. O mistério, nós já falamos isso em mensagens anteriores, que é a palavra do Evangelho, que agora estava indo ao encontro dos gentios. Aquilo que estava oculto em Deus agora ficou revelado, que é a boa nova do Evangelho para todos. Então, o apóstolo Paulo, em particular, ele havia sido escolhido por Deus, designado pelo Senhor, para ser esse dispenseiro das verdades evangélicas. A ideia aqui dessa palavra, a melhor tradução para essa palavra aqui seria de mordomo. Seria aquele que cuidaria, administraria, faria com que a mensagem do Evangelho alcançasse, fosse os lugares que ela precisava ir, sem perda, na sua essência, como ela foi ensinada, para que causasse todos os benefícios necessários na vida daqueles que ouvissem e crescem. Então, como servos e encarregados, os apóstolos de Cristo, eles não teriam nenhum tipo de preocupação com agradar pessoas, com falar aquilo que um ou outro gostaria de ouvir, como os que falavam como se fossem líderes ou apóstolos, que falavam para bajular, falavam para agradar, falavam para dar uma adrenalina espiritualizada nas pessoas, mas não falavam da mensagem fundamental do Evangelho. Esses caras falavam geralmente o que as pessoas queriam ouvir. Esses que Deus chamou, eles falavam o que era necessário falar, e de forma alguma para agradar as pessoas, mas para agradar unicamente o Senhor Jesus, o seu mestre, e também o seu juiz. Porque o apóstolo Paulo não está nem um pouco preocupado com o julgamento que aquelas pessoas estão fazendo deles. Eles estão dizendo que Paulo era fraquinho, Apolo, né? Poxa, o cara só fala isso, só fala de evangelho, evangelho, evangelho. E eles estão criticando demais Paulo, porque só fala de cruz, de Jesus. E o apóstolo Paulo diz assim: eu não estou nem um pouco preocupado com o juízo de vocês, porque eu faço como servo fiel, eu entrego a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, e eu temo o juízo do meu Senhor, que também é o meu juiz. Vocês, eu não estou preocupado com o que vocês falam. Na verdade, os versos 3 e 4, Paulo diz que ele repudia o julgamento daquelas pessoas, e até o próprio julgamento dele. Nem eu julgo a mim mesmo, diz o apóstolo Paulo. Mesmo completamente consciente de não ter falhado até aqui como dispenseiro da palavra do Senhor, como encarregado, ele, humildemente, ele não deixa para si a última palavra. Por quê? Porque o único que tem a última palavra, o único qualificado para julgá-lo é o seu mestre, o Senhor Jesus. Irmãos, isso não é vaidade, isso não é presunção, isso é absoluta convicção de que ele serve não somente aquele que o salvou, mas a mensagem que ele prega é a única possível e capaz para salvar pecadores. Ele está tão convicto disso que ele não está, apesar de pressionado por toda essa situação, como vimos aqui, desde o capítulo 1, ele não está nem preocupado com o juízo dos que estão em volta dele, nem mesmo ele próprio, com o juízo que ele próprio possa fazer, porque ele está consciente que ele prega a mensagem que lhe foi transmitida como um bom dispenseiro, um bom encarregado, um servo fiel do Senhor. E é por isso que ele diz no verso 5, portanto, não julguem nada antes da hora devida.
Irmãos, ele fala isso porque os crentes de Corinto eles estavam tão afetados, tão corrompidos, por estarem se afastando do fundamento, do bom leite que eles receberam, que é a mensagem do Evangelho, que eles estão preocupados demais com diminuir a coragem, a autoridade, o vigor de Paulo na ministração da palavra, fazendo um juízo maldoso. E Paulo afirma, não façam isso não. Não façam isso não, porque como já vimos, Paulo diz, olha, não estou preocupado com o que vocês estão falando, porque eu cuido é que o meu Senhor me aprove. Mas parem de fazer isso. E Paulo começa a falar de um outro julgamento muito mais sério, que é aquele que o Senhor Jesus fará sobre os crentes. O texto diz, esperem até que o Senhor venha. Esse texto diz respeito ao encontro que a igreja terá com o Senhor Jesus nos ares. Esse texto diz respeito ao arrebatamento da igreja. E Paulo está dizendo para os crentes assim, em vez de vocês ficarem procurando o problema onde não tem, em vez de vocês ficarem dando ouvidos a essas conversas animadinhas, espiritualizadas, mas que não transformam a vida de ninguém, desses sábios deste tempo, relembrem, guardem, resgatem as verdades fundamentais da fé que eu ensinei para vocês, porque se há um juízo que vocês têm que prestar atenção, é aquele que os crentes terão quando estivermos diante do Senhor, quando o Senhor levar a sua igreja para estar com Ele. Esperem até que o Senhor venha. Esse aí é um juízo, é algo bem mais sério, é um julgamento bem mais sério do que esse temporal, terreno, esse juízozinho de nada que vocês estão fazendo aí por causa de interesses e ainda com motivações completamente erradas. É com isso aqui que vocês devem estar preocupados. Paulo diz que neste juízo, quando estivermos com Cristo nos ares, Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará a intenção dos corações. Nós que fizemos o Instituto agora, estão fazendo prova, não, já entregaram a prova, né? Vocês sabem muito bem do que esse texto está falando. Lá no tribunal de Cristo, o que vai acontecer? Aquilo que foi imprestável no meu trabalho, aquilo será devidamente queimado, como vimos na semana passada na mensagem, lembra? A palha, o feno e a madeira. Aquilo que serviu, que contribuiu para a glória de Deus na minha vida, aquilo será devidamente honrado. Mas o que não serviu, que foi obra inútil, isso será queimado. É o que o texto lá, que nós aprendemos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, fala sobre o arrebatamento. Depois vimos lá na semana passada a questão das obras que serão queimadas. Aquilo que não tem valor, aquilo que não tem, não propõe nada, que não honra ao Senhor, mas apenas aquele que produziu para si mesmo. A Bíblia diz que isso não contribuirá. E lá naquele tribunal de Cristo, aquilo que estava oculto será plenamente revelado. O interessante é que não será apenas aquilo que é ruim que será revelado. Essas intenções do coração que está oculto nas trevas, nas trevas é no sentido de não estar visto, não está sendo talvez visualizado, publicado, anunciado, não ficou visto por muitas pessoas. Não é só coisa ruim que a gente faz coisa também boa. Fazemos coisas para a glória do Senhor também. Isso também será mostrado. Isso também será revelado. É aquela obra de ouro, prata e pedra preciosa. Então aqui nós estamos lidando com os dois lados reais da moeda. Tem coisas boas que também nós vamos poder mostrar neste dia, como o próprio texto diz. As intenções do coração, o que está oculto, será plenamente revelado. E sabemos que o resultado desse juízo, desse tribunal no céu, quando a igreja for estar com Cristo, ele não é de condenação, ele é um resultado de recompensa. O texto também, aqui do verso 5, nos indica isso. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação, porque aquilo que não foi aprovado será logo queimado, não ficará nem lá. Mas aquilo que foi devidamente apurado e verificado como algo que honra o Senhor, um trabalho digno, útil, isso, sem dúvida alguma, receberá do Senhor a aprovação. Nós sabemos muito bem que nem tudo que a gente produz nessa vida será aprovado. Sabemos que nós temos uma boa dosezinha de carnalidade,
de manipulação evangélica, de tentar de espiritualizar as coisas, mas tentamos muitas vezes dar uma santificada no nosso pecado. Nós sabemos que nós temos potencial para isso, e volta e meia a gente tenta fazer isso. Mas não passa pelo crivo da santidade de um Deus justo e santo. E Deus não é surpreendido com isso. Ele sabe que nós somos pecadores. Nós é que não temos que achar que podemos enganar o Senhor. Então aqui está bem claro, a ideia não é banir ninguém do céu, que isso não acontecerá. Mas a ideia é dar àqueles que produziram aquilo que tem valor para Deus, dar a devida honra, como o texto nos sugere, a devida aprovação, e o que não, será também definitivamente queimado, como vimos no final do capítulo 3, semana passada. O fato é que a verdadeira vontade do Senhor e o grande propósito deste encontro especial, que é predito aqui pelo apóstolo Paulo no versículo 5, da igreja com Cristo, o objetivo primário deste encontro é recompensar. E aquilo que não for digno de recompensa será devidamente queimado. Então é este tipo de juízo que os crentes têm que estar preocupados, e não com banalidades terrenas. E Paulo diz, vocês estão botando a preocupação e o juízo de vocês no lugar errado. Então acertem a cabeça de vocês. Vamos fortalecer as bases. Vamos passar para assuntos mais sérios com a nossa cabeça realmente no lugar e ocupados com aquilo que realmente é necessário. E no verso 6 nós vemos aqui um pequeno resumo do que o apóstolo Paulo vem dizendo desde o versículo 10 do capítulo 1. E eu vou usar aqui um texto que é uma paráfrase que o pastor Eugene Peterson, na Bíblia Mensagem, ele faz sobre esse verso 6, que é uma paráfrase, né? É um texto paralelo, é uma tradução livre, vamos dizer assim, do texto original, do nosso texto nas Escrituras, mas de uma maneira bem dinâmica e bem didática que é colocada aqui na Bíblia Mensagem, que é uma paráfrase muito interessante, que é essa transição para situações novas que vão continuar do verso 7 em diante. Diz assim, esse pequeno resumo do que Paulo falou até aqui. Tudo o que faço agora é mostrar que todos esses assuntos dizem respeito a Paulo e a mim, para que vocês aprendam a se controlar. Falamos sobre isso ainda há pouco no EBD, né? Sobre o descontrole. Para que vocês aprendam a se controlar e parem de achar que essas coisinhas temporais do dia a dia são mais importantes do que as verdades do Evangelho. Deixem de ser crianças e comecem a crescer. Então controlem-se. Não se precipitem em julgar sem ter conhecimento de todos os fatos. Vão colher informações, vão colher informação de um e de outro. Estão fazendo juízo de forma banal e inútil. É importante analisar todas as coisas do ponto de vista de Deus. Mais uma vez, a ideia de fortalecer as bases. Não me agrada vê-los bajulando uns e difamando outros, com base em boatos. Eles estavam bajulando demais os líderes daqueles dias e estavam tentando detonar o trabalho evangélico de Paulo e de Apolo. E aqui parece que Paulo dá uma fechada, dá uma abraçada e resume o contexto até aqui, mas a coisa não para. Agora parece que depois que Paulo coloca alguns pontos finais, ele engrossa um pouco no sentido de fazê-los acordar. 3 questões cruciais surgem no verso 7, depois desse fechar de assunto. Paulo diz, quem torna vocês diferentes de qualquer outra pessoa? Eles estavam se achando. Os crentes de Corinto estavam, como eu falei semana passada, né? Meninos na fé, crianças que não queriam crescer, abrindo mão daquele leite, nos nutrientes especiais do leite espiritual, por banalidades e coisas bonitinhas e bem arrumadas, bem pregadas, bem enfeitadas pelos pregadores daqueles dias, bem como estamos vivendo nos dias de hoje, né? Palavrinhas bem arrumadas, bem penteadas, bem purpurinadas, mas sem nenhum propósito efetivo, transformador para a vida de ninguém, mas que dá uma euforia espiritualizada legal. É bem isso que estava acontecendo lá. E eles estavam se achavam pós-graduados na fé, mas não passavam de bebês no maternal da vida cristã. Então Paulo agora dá uma arrumada definitiva. Quem é que torna vocês diferentes de qualquer outra pessoa? O que vocês têm que não têm recebido?
E se o receberam, ou se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Irmãos, naquele orgulho inútil e infantil, eles esqueceram algo fundamental, ou pior ainda, eles estavam abandonando a graça de Deus, estavam abandonando as verdades que envolvem o perdão de pecados pela graça, para darem ouvidos àquelas conversas fiadas que faziam as pessoas acharem que tinham que fazer coisas e ser coisas para poder, então, Deus te abençoar. E Paulo diz, olha, vocês estão abandonando o fundamental, que é o fato de Deus ter amado pecadores de tal maneira que mandou o Filho dele morrer pelos completamente incapazes de proporcionar para si mesmo qualquer tipo de perdão e de livramento do inferno. Deus deu de forma graciosa o perdão e a vida eterna, e vocês estão simplesmente trocando por conversinhas fiadas, achando que são alguma coisa. Se são, quem deu? Se vocês acham que fizeram, conseguiram alguma coisa, como vocês conseguiram isso? A ideia de Paulo não é tudo, como vimos no final da mensagem passada. Não viram que tudo está em Deus, e se estamos em Cristo, temos tudo que está em Cristo, temos tudo que está em Deus, não é de Deus que recebemos todas as coisas? Então, completamente, Paulo está tentando trazê-los de volta à razão, fortalecendo bases fundamentais da fé. E o verso 8, ele vai nos mostrar o resultado desse auto-engano, desse período de se auto-enganarem com essas conversas fiadas, como vimos lá no verso 18, essa expressão, né? Paulo começa o verso 18 do capítulo 3, na mensagem que vimos semana passada, não se enganem, lembram disso? Então Paulo aqui volta a dizer para eles, olha, prestem atenção, olha o resultado desse auto-engano de vocês. O verso 8 diz assim, vocês já têm tudo o que querem. Aqui há um pouco de ironia, da parte de Paulo, há um pouco de, usando uma expressão bem nossa, é uma bronca santa. É uma bela de uma bronca, com uma boa pitada de ironia. Vocês já têm tudo o que querem? Já se tornaram ricos? Chegaram a ser reis? E sem nós, naquela visão de que eles estão se achando. Estão achando que estão já no milênio, já estão no reino. Está tudo bem, eles são os tais. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Paulo está chamando a atenção, tentando despertá-los para esse engano absurdo, para essa postura absurda que eles vinham tendo. Na verdade, aqueles crentes estavam muito semelhantes aos crentes de Laodiceia. Lá no capítulo 3 de Apocalipse, verso 17, João diz assim, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Estão bem semelhantes esses crentes de Laodiceia. Estão se achando, mas na verdade estão esquecendo que não passam de miseráveis, dignos de compaixão, pobres, cegos e nus. Mas enquanto estão abrindo mão daquelas verdades fundamentais da fé que revelam o meu pecado, mas apontam também para a solução de Deus para o meu pecado, ficam achando que essas conversadinhas, essas conversaiadinhas que ficam ouvindo daqui e ali de pessoas que se acham mais espiritualizadas porque falam bonito, têm uma grande audiência, têm uma aparência de poder, mas estão enganando e aqueles que estão ouvindo estão se deixando enganar. Porque estão se afastando do fundamento, das bases, daquilo que é fundamental para uma vida em Cristo. Mas aqui, em particular no verso 8 do nosso texto, temos aqui a palavra já. Esse já indica certamente que na mente deles, eles já estavam se achando praticamente no céu, de tão bons que eles estavam se sentindo. Eles já eram em todos, possivelmente esse já apontava aqui para uma ideia de que eles já estivessem desfrutando de todos os benefícios da obra de Cristo na cruz. E sabemos que a glorificação é algo maravilhoso que acontecerá na vida do Senhor Jesus, mas ainda estamos na santificação. E eles estavam achando que já estavam praticamente num patamar espiritual só por causa de darem ouvidos àqueles pensamentos completamente contraditórios ao ensino claro das Escrituras e dos apóstolos. Eu tinha muitos textos para colocar aqui, mas se apenas relembrarmos João 16, 33, eu lhes disse essas coisas. Vamos ler juntos.
eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu já venci o mundo. É Jesus quem está dizendo isso. E os caras estão pregando aqui uma ideia de como se eles estivessem desfrutando de todos os benefícios espirituais. Já não tivessem mais que ter problemas, porque estão declarando, estão decidindo, estão ordenando que Deus faça isso ou aquilo. E não estamos no tempo de ausência de problemas. Esse tempo ainda é este aqui, de tribulações, porque quando estivermos com Cristo, aí sim, estaremos plenamente livres das aflições. Mas agora, nos dias que vivemos, fundamentos da fé, de uma vida cheia do Espírito Santo, para capacitados pela palavra de Deus, vencermos estas aflições deste mundo. Mas não sem as lutas, é vencermos as lutas e nas lutas. Eles estavam com uma conversa muito parecida com aquela que a gente ouve por aí. Os crentes coríntios ali sobre a influência dessa sabedoria carnal e humana. Eles perderam de vista o fato que se nós nos identificamos com Cristo nesta vida, se nós temos um relacionamento real com Jesus Cristo agora, com as Escrituras, com uma vida cristã comprometida com verdades espirituais, com a santificação, com relacionamento com as coisas de Deus, se temos esse nível de identificação com as coisas do Senhor, nós seremos, sim, teremos aflições nesta vida. Teremos perseguições, sim. Teremos, com certeza, desafios para permanecer firmes. Seremos muito tentados a ser crentes meia-boca. Seremos muito tentados a abrir mão de verdades espirituais para podermos ser aceitos no meio que a gente vive. Seremos muito tentados a criar ambientes facilitadores, minimizando verdades bíblicas absolutas. Seremos provocados a ser crentes fracos. O fato é que aqueles que perseveram, aqueles que estão de fato em Cristo Jesus e lutando por uma vida comprometida com essa identificação com Cristo, eles têm o fortalecimento, somos fortalecidos, não pela ausência de perseguição e lutas e dificuldades, mas nós somos fortalecidos pela certeza que temos de estar com Cristo quando Ele vier nas bênçãos celestiais, na vida com Deus, na vida separada por Deus para aqueles que o amam. E é por isso que o apóstolo Paulo, no verso 6 do nosso texto, ele diz para não ultrapassarmos o que está escrito. Não ultrapassem o que está escrito. Não inventem um português bem claro. Fica com o que está nas Escrituras. Não inventa, não. Não ultrapassem o que está escrito. E eles estão fracassando porque eles abandonaram as Escrituras como a única fonte verídica, infalível da verdade divina. Aí nos versos 9 a 13, o apóstolo Paulo ele faz um fortíssimo contraste entre o alto engano dos arrogantes coríntios e a realidade de um apóstolo, de um servo fiel de Cristo Jesus. Ele diz, os apóstolos são loucos, vocês que estão se achando alguma coisa, vocês são os sábios. Estranho, né? Os apóstolos que pregam os fundamentos da fé, aquilo que é a mensagem salvadora de Cristo, são loucos, fracos. Os coríntios, os que estão se achando alguma coisa, são os fortes. Os apóstolos que estão pregando o evangelho estão sem honra. Mas vocês estão se achando distinguidos, estão se achando alguma coisa, melhores que os outros. Irmãos, é muito confrontador esse texto aqui, se a gente parar para pensar honestamente, porque esses versículos eles deveriam nos confrontar, inevitavelmente, com duas perguntas muito objetivas. A primeira delas é se a nossa vida cristã, com qual grupo a nossa vida cristã está identificada? Nós somos identificados pelos fanfarrões evangélicos como uma pessoa que gosta de novidade evangélica, uns bons fanfarrões evangélicos, ou nós estamos identificados com os apóstolos, os servos de Cristo Jesus, que pregam o evangelho e se precisarem ser perseguidos serão, se passarem por lutas por causa da fidelidade às Escrituras sofrerão, que não, talvez passem por loucos por pregar a mensagem do evangelho e não a mensagem oportunista, que está na boca de tantos por aí. Com qual grupo a tua vida cristã se identifica? Você precisa ter essa resposta. Ela é muito importante. Nós precisamos ter em mente que a sabedoria, a verdadeira sabedoria, a vida cristã realmente honrosa,
na perspectiva divina, nas realidades desse mundo, para esse mundo, isso vai ser visto como loucura sempre. O crente sábio, temente a Deus, que busca honrar o Senhor, neste mundo, na perspectiva divina, em relação ao mundo, isso tudo vai ser visto como loucura e não como um destaque muito. Que olha como ele é bom, como é maravilhoso, como é legal. Alguma coisa está pegando, irmão, nesse testemunho da fé. Porque se você está vivenciando, praticando a sabedoria divina, vindo das Escrituras, buscando a glória de Deus, dificilmente você vai ganhar muitos aplausos. Dificilmente. Outra pergunta importante que a gente tem que fazer: a gente encontra realmente na nossa vida marcas de um servo fiel, como aqueles homens, como o apóstolo Paulo, Apolo? Encontramos na nossa vida cristã esse tipo de marca, essas lutas e esses desafios à fé? Ou a gente tem muito mais facilidade de estarmos identificados com a espiritualidade terrena dos coríntios? Não adianta ler uma comparação desse, umas comparações, uns comparativos tão fortes como esse que o apóstolo Paulo faz, a gente não parar um pouquinho antes de andar e perguntar com qual grupo eu me identifico. Certamente a intenção do apóstolo Paulo, no verso 14, ele diz que não era envergonhar aqueles crentes fazendo essas confrontações. A intenção não é envergonhá-los, diz o apóstolo Paulo. Na verdade, esse tipo de confrontação expunha fortemente, né, o quanto eles ainda eram carnais e meninos na fé. Mas a intenção de Paulo não era aumentar as áreas de crise. Mas, com certeza, a intenção de Paulo era interromper definitivamente que eles continuassem naquele padrão improdutivo, de mau testemunho, corrompendo as verdades fundamentais da fé e levando eles a uma vida espiritual fracassada. O apóstolo Paulo, sem dúvida alguma, ele não queria envergonhá-los, mas queria interromper aquele processo de fracasso. Tanto que, muito carinhosamente, o apóstolo Paulo fala: estou falando com vocês como filhos amados. Filhos amados porque o apóstolo Paulo levou aqueles homens e aquelas mulheres à fé. O apóstolo Paulo pregou o evangelho para eles. Paulo via aquelas pessoas ali como filhos na fé. Ele diz: vocês tiveram muitos tutores. Em Roma era muito comum os governantes, as pessoas que tinham mais recursos, os profissionais liberais da época, eles tinham muitos servos, escravos, que eram tutores dos seus filhos. E eram aqueles que tinham um pouco mais de inteligência, eram um pouco mais capazes, e aqueles homens de mais poder, de mais poder econômico, colocavam vários servos, escravos, como tutores dos mais novos. Ele diz aqui: vocês podem ter 1000 tutores, mas somente um pregou o evangelho para vocês. E eu preguei o evangelho para vocês, e o que é necessário para a vida espiritual de vocês foi pregado. E eu olho para vocês como filhos na fé, e apelo para que vocês não fiquem apenas constrangidos, mas eu apelo para que vocês fiquem arrependidos. Porque isso é que é fundamental, para que vocês possam ter uma nova mente, um novo coração e um novo começo. Paulo diz no verso 15 que ele o gerou na fé por meio do evangelho. No verso 16, vemos que o apóstolo Paulo ele poderia até ordenar algumas regras. Olha, gente, eu tenho uma autoridade sobre vocês, como responsável pela igreja, como apóstolo de Cristo sobre a vida de vocês, mas eu não vou fazer isso não vou dar ordens, não vou fazer uma listinha de 1 a 10 não para vocês. Vou fazer algo diferente. Faz o seguinte: me copiem, façam como eu faço. Irmãos, é raro, tanto naqueles dias como hoje, um pregador ter autoridade bíblica para falar o que Paulo falou aqui. Sejam meus imitadores. Como é sério isso? Sejam meus imitadores. Partindo do princípio, irmãos, que todos nós temos responsabilidades como crentes de anunciar o evangelho e ser realmente embaixadores de Cristo, ser testemunhas de Cristo, ser aqueles que mostram Jesus Cristo com suas vidas, evidenciarem uma vida transformada, lavada, transformada pelo evangelho. No mundo que a gente vive, todos nós deveríamos ou devemos ter o mesmo cuidado,
O mesmo zelo que o apóstolo Paulo tem, em vez de a gente ficar dando listinha de 1 a 10, para você ser crente, você tem que ir à igreja, você tem que cortar o cabelo, você tem que botar essa roupa, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Em vez de dar uma listinha de 1 a 10, quem dera tivéssemos mais crentes como o apóstolo Paulo, que dizia assim, sejam meus imitadores. Como é necessário isso? Pessoas que façam, que sejam menos praticantes do faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Quem dera tivéssemos menos pessoas que agissem assim, e mais pessoas como o apóstolo Paulo, que chamam para si a responsabilidade de mostrar uma vida cristã, fazendo com que as pessoas, seus discípulos na fé, ou aqueles que ele levou a Cristo, filhos na fé seria a melhor expressão, olhassem para ele, para que pudessem, então, caminhar de forma segura na vida cristã. Mas o apóstolo Paulo não estava em Corinto. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, em Éfeso. E ele enviou esta carta. E havia um problema que já estava acontecendo dentro da igreja, porque não seria muito fácil as pessoas imitarem o apóstolo Paulo, olharem para Paulo, ou lembrarem do ensino bíblico e fundamental que Paulo vinha ensinando para eles, porque Paulo não estava ali. E esse discipulado presencial era muito importante. É o que está acontecendo no verso 17. O que o apóstolo Paulo faz? Ele manda Timóteo, seu filho querido na fé, aquele que ele desde a conversão cuidou, tratou, discipulou e agora cuida das igrejas onde o apóstolo Paulo já iniciou o trabalho e vai ali discipular também, vai continuar a obra de Cristo ali. E o apóstolo Paulo envia Timóteo com todo o afeto. Ele diz que vou enviar meu filho amado e fiel no Senhor. Vou mandar alguém temente a Deus, que me representa, para que ele aí com vocês fale para vocês, lembre a vocês a minha maneira de viver em Cristo, diz o verso 17. De acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Irmãos, isso é importantíssimo. Se você lembrar aí da mensagem da semana passada, o grande problema é que aqueles líderes, cada um inventava a sua mensagem própria, suas descobertas teológicas e faziam as pessoas ficarem encantadas por elas, como em nossos dias. Os apóstolos não. Os apóstolos pregavam as mesmas coisas. É a mensagem do Evangelho, porque é esta mensagem que transforma. É essa mensagem que aponta diariamente para a necessidade de eu confessar o meu pecado diante de um Deus Salvador que mandou Jesus morrer na cruz pelo meu pecado. Nenhuma outra mensagem pode até me animar, mas não tem poder para perdoar. A mensagem evangélica, ela perdoa, transforma e salva, e liberta da escravidão do pecado. O apóstolo Paulo diz assim, o Timóteo vai aí, ele vai lembrar vocês o que eu ensinei, e vai pregar as mesmas coisas que eu ensinei para vocês. Não vai ter nenhuma novidade, não. Não vai ter nenhuma descoberta teológica nova, não. Ele vai continuar pregando a mensagem do Evangelho, unicamente a mensagem do Evangelho. A mesma mensagem que eu prego em todas as igrejas. Vê se não é isso no verso 17. Como isso me encoraja, irmãos, a não arredar o pé daquilo que eu tenho convicção de que liberta o pecador da escravidão do pecado, que é a mensagem do Evangelho. Porque é isso que o apóstolo Paulo fazia, corajosamente. E não podendo estar presente, ele mandou Timóteo para fazer isso em seu lugar. Mas ainda assim haviam aqueles que não deram ouvidos ao chamado ao arrependimento do capítulo 3. Estavam ainda numa postura arrogante, dizendo, mas como é que podemos fazer isso na ausência? Paulo não estando aqui, como é que pode? Isso acontece no verso 18. Aí, com muita sabedoria e firmeza, o apóstolo Paulo responde no verso 19, irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Ah, irmãos, eu gosto muito do Paulão. Eu gosto muito do Paulão. E ao mesmo tempo que vai com gentileza, com esse amor paternal, com esse desejo de que o arrependimento aconteça na vida daquelas pessoas, que eles voltem a se apegar aos nutrientes daquele tão necessário leite espiritual que nos capacita para o alimento mais maduro, mais forte, mais adiante. Mas ele não negocia o Evangelho, ele não negocia simpatia com ninguém. Estão dizendo que eu não estou aí, que Timóteo não é suficiente? Tudo bem,
eu vou a qualquer momento. Quando o Senhor permitir, eu estarei aí. Eu vou olhar no olho desses caras. E aí eu vou ver o que esses arrogantes estão falando. E que tipo de poder eles têm. E Paulo fala isso na autoridade e no poder do Espírito que Deus deu a ele, o Espírito de Deus, poder da autoridade apostólica, com toda a firmeza que ele pode e deve agir assim. Eu creio, obviamente, que a intenção de Paulo é chegar ali o mais rápido possível. O desejo deles é que, o desejo do apóstolo Paulo é que realmente eles tenham ouvido todas as advertências e mudem de atitude. Mas se não houver arrependimento, irmãos, se aqueles crentes continuarem se opondo e resistindo e persistindo obstinadamente nessa postura enganosa ou auto-enganada, Paulo vai lidar com eles com toda a firmeza, com todo o poder, como diz o verso 20, pois o reino de Deus não consiste de palavras. Essa conversaiada que vocês estavam ouvindo lá e como muitos de nós ouvem aí. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Poder que o apóstolo Paulo tinha da parte de Deus. E se você prega o evangelho de forma suficiente e fiel, este poder que Deus dá mediante o seu Espírito, sem dúvida alguma, está naquele que prega fielmente como servo fiel às Escrituras. Não era algo que era restrito ao apóstolo Paulo. É algo que Deus nos deu se estamos firmados no Evangelho, se estamos anunciando as verdades do Evangelho, os fundamentos que apontam para a realidade de que o homem é um pecador e que precisa do Salvador. E Deus já providenciou tudo isso em Jesus Cristo. Se essa é a mensagem suficiente e completa do Evangelho que você tem pregado e a tua vida revela esta verdade no seu dia a dia, este poder, esta autoridade, também cada um de nós temos se temos o Espírito Santo de Deus. Amém? Isso é verdade. O fato é que agora eles teriam que tomar uma decisão no verso 21. Agora eles teriam que se decidir. Como vocês querem ser tratados, diz Paulo aos crentes de Corinto? Vocês querem ser tratados com amor e o espírito de mansidão? Ou vocês querem ser tratados com a vara? Eu estou pronto para os dois. Com todo o amor paternal, com toda a firmeza evangélica, com toda a esperança do arrependimento na vida de vocês. Eu estou pronto para discipliná-los com a vara para que produza o arrependimento isso, ou vocês já arrependidos, nós vamos poder desfrutar do grande prazer de estarmos como pecadores arrependidos adorando juntos o nosso Salvador. Mas eu estou pronto para os dois. E assim o apóstolo Paulo fecha o capítulo 4. Irmãos, isso aqui é estremecedor, porque há muitos problemas específicos e seríssimos acontecendo na igreja de Corinto, mas Paulo não ousa passar para a segunda fase. Logo no capítulo 5, Paulo vai começar a tratar um problemão de incesto dentro da igreja. E a situação era tão grave que os crentes estavam apatetados. Estavam vendo o problema e não estavam fazendo nada. Estavam como se tivesse tudo normal. E o apóstolo Paulo entra muito forte. Veremos isso semana que vem. Mas por que Paulo já começou a tratar esse assunto antes, se é um assunto tão sério? Se é uma coisa tão grave? Irmãos, é muito simples. Nós precisamos de uma mente preparada. Nós precisamos de um pensamento correto. Mais uma vez repito, essa ideia da mente preparada, lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Nós precisamos estar com a nossa mente cheia das coisas do Senhor. Os fundamentos, as verdades bíblicas que fundamentam a nossa salvação têm que estar efervescentes na nossa mente, na nossa alma, na nossa vontade, para que a gente possa passar por um outro momento, por uma fase tão difícil que está por vir. Então, uma mente correta, um pensamento certo, uma mente preparada, ela precede uma conduta correta. Não adianta eu querer sair daqui achando que não entendi, agora eu vou fazer tudo certinho, vou a listinha de 1 a 10, tal. Se você já é crente há algum tempo, então você sabe bonitinho o que tem que fazer e o que não tem. Mas se você não está com a tua mente preparada, se você não está com os fundamentos da fé, com os nutrientes do leite espiritual, alcançando
cada área de necessidade da tua vida espiritual, você sendo bem nutrido pelas verdades fundamentais da fé, você vai ter uma conduta arrumadinha por algumas horas. Na primeira pancada que vier, você normalmente a gente já chuta o balde e deixa para ser crente de novo quarta-feira quando vier ao culto. Nós precisamos fortalecer as bases. Nós precisamos de uma mente, um pensamento certo para que possamos ter uma conduta bíblica ajustada. Os coríntios eles estavam com a mente corrompida, sabe por quê? Completamente fracos na palavra de Deus. Completamente fragilizados. E os primeiros 4 capítulos aqui que o apóstolo Paulo apresenta, ele coloca as coisas sobre as bases certas. O que os crentes tinham que entender? O Evangelho de Jesus Cristo é o fundamento para toda a vida cristã e para todo serviço na igreja. É o fundamento. Sem a compreensão, sem um serviço na obra do Senhor, irmãos, nossa adoração, nosso louvor, ele só pode ser uma resposta à compreensão do amor de Deus. Caso contrário, eu não passo de um religioso. Se eu não estiver respondendo o que eu tenho dito de quarta-feira repetidamente, quantos acham que vir aqui fisicamente à igreja, espaço físico, resolveu o seu problema da vida espiritual? Eu fui à igreja hoje, agora Deus vai me abençoar. Será mesmo que é isso que Deus espera de mim? Que eu simplesmente coloque uma roupa bonitinha e vá à igreja domingo porque Deus vai me abençoar porque eu fui à igreja? Na minha Bíblia isso é obra. E não conseguimos nada por obras, não merecemos nada. Eu posso querer fazer coisas para Deus super legais, a minha vida inteira, umas 3 existências minhas e não resolvo o meu problema de pecado. Mas se eu me desloco da minha casa, se eu venho para cá, pela compreensão de que eu sou um pecador completamente carente do amor de Deus, que eu preciso das verdades espirituais alimentando a minha alma, a minha vontade, eu venho para cá em resposta ao grande amor que eu recebi da parte de Deus, porque eu sou pecador, mas eu tenho um Cristo Salvador. Então, se eu venho para cá em resposta ao amor de Deus, mudou tudo. Mudou tudo. Caso contrário, eu não passo de um religioso bem-intencionado. E não mudou nada. O que eles precisavam entender é que o Cristo crucificado e ressurreto, essas verdades que o apóstolo Paulo diz, eu tenho muito para ensinar para vocês. Erudição eu tenho de sobra, mas a mensagem que eu vou pregar para vocês é do Cristo crucificado. Lembram disso? Falamos isso há 2 mensagens atrás. Se não for isso que fundamenta a minha vida cristã, não vai ser showzinho de púlpito, aqui de palco, algum evento, músicos, luzes, cantores. Vai te alegrar por alguns momentos, mas vai passar logo, logo. Irmãos, as boas novas do Evangelho que o apóstolo Paulo está insistindo que eles crentes se apeguem, elas nos humilham. A boa nova do Evangelho, ela quebra nosso orgulho. A boa nova do Evangelho, ela quebra a nossa arrogância. Porque a boa nova do Evangelho mostra que eu precisei de um Salvador porque eu sou um pecador. Paulo está tentando fortaleçam as bases, porque o que vem por aí é pesado. Então vocês têm que lembrar que vocês são pecadores sim, mas temos um Salvador. E temos que tratar pecado da maneira correta. O que vem por aí é brabo, mas lembrem que nós temos o Evangelho exatamente para nos mostrar que para o nosso pecado existe um Salvador que morreu. Não foi barato não, foi caro a beça. Ele morreu pelo teu e pelo meu pecado. Irmãos, somente quando esses assuntos fundamentais foram devidamente tratados pelo apóstolo Paulo, é que Paulo então se moveu para trabalhar problemas mais específicos e também muito sérios. Então, o pensamento certo, uma mente preparada, ela precede uma conduta acertada. Para a gente terminar, quero apenas lembrar as implicações disso para a nossa vida agora, hoje. Irmãos, quantas vezes tomamos decisões precipitadas? Quantas vezes? Por que a gente faz isso? Porque estamos sob as bases erradas. Nossas decisões e escolhas estão erradas. Fracassamos porque estão sob bases erradas. Não estão sobre os fundamentos da nossa fé, estão sobre, talvez, pensamentos positivos, pensamento comum do mundo, que
promove tantos encorajamentos, parece até legal no primeiro momento, mas você já confrontou aquilo com as verdades fundamentais da sua fé? Normalmente, nossos fracassos e precipitações vêm daí. Não estavam sob as bases corretas. O pensamento correto, ele vem de um relacionamento honesto. Um pensamento correto, ele vem de um relacionamento submisso à palavra de Deus. E em particular, a essas verdades fundamentais da fé. Irmãos, se aquilo que te alegra, se aquilo que te deixa encorajado e animado não é o fato de que você não vai mais para o inferno, porque Deus perdoou o teu pecado em Jesus Cristo, vai ser difícil eu te animar aqui com algum tipo de gracinha evangélica. Porque se aquilo que te traz alegria não é este amor inexplicável de Deus, que veio ao teu encontro e te garantiu que quando você morrer, se você crê em Jesus Cristo, você terá a vida eterna. Se não é isso que te alegra e te motiva, eu creio que estamos começando a entender o porquê. A gente viver com um monte de coisas que a gente até consegue realizar, mas nunca está feliz. Nunca está realmente alegre. Sabe por quê? Porque as bases das suas conquistas não estão no fundamento das Escrituras. Não há como vencer, meu irmão, o orgulho, a presunção natural da natureza humana, sem esse nutriente essencial do leite espiritual, que são essas convicções salvíficas que envolvem as boas novas do Evangelho, agindo em toda a nossa vida cristã. Não temos como fortalecer as bases da nossa vida cristã sem termos uma postura diária de gratidão pelo aquilo que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos pedir a Deus que possamos estar fortalecidos nas bases, em nossas bases espirituais. Somos pecadores, sim, mas temos um Salvador. Amém? Deus mandou Jesus morrer na cruz pelos nossos pecados. Isso fundamenta todas as nossas decisões, escolhas. Deus é tão cuidadoso, Deus nos ensina tão carinhosamente, tão pacientemente, em tantas áreas da nossa vida. Mas o que mais nós precisamos lembrar quando pensamos em perdão de pecados, irmãos, é em amor. Deus só fez isso porque Ele nos amou. É um padrão de amor tão diferente de qualquer coisa que a gente tem aí, qualquer coisa que a gente já experimentou e venha a experimentar ainda, que é isso que deve gerar este grande constrangimento. Eu falava para uma pessoa ontem, que estava dizendo assim, pastor, se eu não pregar o evangelho para aquela pessoa, Deus vai me punir, vai cobrar daquele sangue da minha mão. Olha, eu falei para ele, minha querida irmã, queria que você repensasse isso. Porque o Evangelho é tão bondoso, é tão maravilhoso. De fato, nós podemos encontrar algum texto bíblico que vai falar sobre este sangue cobrado da minha mão, mas eu creio que está num outro movimento. O primeiro movimento que eu tenho que pensar no que diz respeito a pregar o Evangelho é o que eu lembro o amor que Deus demonstrou por mim. Eu sei muito bem de onde Deus me tirou. Eu sei muito bem o que eu sou capaz de produzir. Sei muito bem que esse bonzinho que todo mundo vê é capaz de fazer coisas horríveis. Horríveis. Ainda assim, Deus me amou de uma maneira tão inexplicável que mandou Jesus morrer por mim, para que eu pudesse experimentar este amor. Experimentando este amor, eu teria convicção, inexplicável convicção, de que os meus pecados estão perdoados, que se eu morrer agora eu estarei no céu com Jesus, porque Ele que me amou prometeu. Então, pregar o Evangelho é uma resposta a este amor. Não uma cobrança com uma faca na mão, com um espinho para me torturar. A compreensão do amor de Deus é que faz a gente desfrutar de todos os nutrientes daquele leite tão bom espiritual, que são as verdades fundamentais da fé, para que possamos passar depois, então, para alimento mais sólido. Então, fortaleça-se nas bases. Apegue-se às verdades fundamentais da fé. Tenha uma vida cheia de gratidão pela salvação
que você recebeu em Jesus Cristo, por este inexplicável amor que já foi dispensado a você e a mim. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado que a gente pode ver tanto cuidado do apóstolo Paulo. Senhor, vem momentos tão duros aí, do capítulo 5 em diante. Mas Paulo não ousou tratar de problemas tão sérios sem antes fortalecer as bases. E se isso, ó Pai, na tua palavra está sendo proposto, apresentado como algo fundamental para a gente poder trabalhar assuntos mais doídos à frente, por que a gente não faz isso com o cuidado devido? Ajuda-nos, ó Deus, traz um coração quebrantado, que nosso orgulho, nossa vaidade seja jogada no lixo e que possamos nos abraçar a este maravilhoso amor, aquilo que fundamenta, ó Deus, a nossa salvação. Possamos ter compreensão de que somos pecadores miseráveis, mas somos alvos, ó Deus, de um amor inexplicável. O amor que Jesus demonstrou por nós na cruz. Seja essa a base de tudo que fazemos, pensamos, escolhemos, decidimos. Nos ajuda a nos mover, ó Deus, por causa dessa graça que recebemos. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana dirigida, guardada pelo Senhor em tudo que fazemos. Ajuda-nos, ó Deus, a nos mover em cada movimento do nosso dia com o coração cheio de gratidão, relembrando, ó Deus, do teu amor e do perdão de pecados que recebemos em Jesus. Assim eu te peço, muito agradecido, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe.